Tá dando pra ver direitinho? Tá, né? Bom, boa tarde. Meu nome é Bruno. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 das notas do Schooler. Eu vou começar dando uma revisão, uma revisão mais geral sobre as coisas que a gente viu nos seminários passados. Falar rapidamente sobre a motivação para estudar essas projeções. Eu vou falar um pouco sobre projeções, sobre subespaços fechados. E o Douglas vai continuar o seminário falando sobre as projeções ortogonais, o teorema de Riese e a notação bracket. A minha parte, que são essas quatro primeiras sessões, ela é um pouco mais introdutória, então tem várias definições e algumas proposições relacionadas. Eu acredito que muitos de vocês já viram essas coisas, mas é bom revisar. E para quem não viu, eu vou tentar ser um pouco mais claro na intuição para que vocês consigam entender isso de uma forma mais intuitiva, já que as demonstrações não são muito técnicas assim. Quaisquer dúvidas ou comentários ou correções, vocês podem me interromper, não importa. Fique à vontade para isso. Então a gente começou essa tentativa de axiomar a teoria quântica usando um espaço de Hilbert. O espaço de Hilbert seria o lugar onde as nossas descrições matemáticas do sistema estão morando ali, os estados. E a gente exige que esses espaços de Hilbert, no qual os estados estão, eles são espaços de Hilbert, né? Esses espaços de Hilbert significa que eles são, primeiro, completos em relação a uma norma gerada por um produto interno, e a gente exige também que eles sejam separáveis, no sentido de que existe uma base ortonormal enumerável. E para estudar projeções, que é o que a gente vai ver hoje, a motivação principal para isso está, inclusive, numa questão interpretativa da quântica, que é o problema da medição, no sentido de que se a gente tem um estado, a gente aplica uma medição nele, e o estado pós-medição ele está relacionado com o estado pré-medição por uma projeção num autoestado do operador de medição. E no próprio resultado da medição também, essa probabilidade desse resultado acontecer está relacionado com uma projeção espectral ali, no conjunto de Borel dos possíveis resultados para aquele observável. Então essa é uma motivação assim bem direta do estudo de projeções. Eu vou começar definindo projeção não dentro de um autoestado, não dentro de um subespaço, mas projeção de um vetor na direção do outro. E aí, a partir disso, a gente vai construir o resto das definições. Então, se a gente fixar um espaço de Hilbert, um espaço de estados, a gente considera um vetor unitário nesse espaço, ou seja, um vetor de norma 1, e para cada um dos psis que moram nesse espaço de Hilbert, a gente define a projeção desse psi na direção do E por essa expressão aqui. E aí, essa expressão que ela está fazendo, ela está... Bom, esse escalar, esse produto interno entre psi e o E, nos diz mais ou menos qual o overlap do psi com o E. E a gente vai multiplicar isso pelo Ezinho. Ou seja, de forma intuitiva, a gente está tentando medir qual que é a contribuição da direção E no vetor psi. E naturalmente, o complemento ortogonal do psi com relação a essa direção é a parte que não está na direção desse Ezinho. Então, é o psi menos essa projeção. E daí notem que aqui a gente definiu isso para um único vetor, mas às vezes é interessante estudar isso num caso mais geral. Pegar não apenas um EI, mas uma família numerável deles, uma família numerável que está lá dentro do espaço, e além de exigir a unitariedade deles, a gente quer também que eles sejam ortogonais 2 a 2.
né, no sentido de que esse produto interno aqui, de I com EJ, seja 1, se I é igual a J, e 0, se I é diferente de J. E daí a gente define da mesma forma. Bom, a projeção nessa família é esse somatório infinito aqui, que a princípio não precisa estar dentro do espaço, mas a gente vai provar que de fato ele está se definido desse jeito. E o complemento ortogonal da mesma forma, psi menos a projeção nessa família aqui. E naturalmente a gente tem essa decomposição para o psi aqui. E a ideia é que se eu pegar essa parte do psi ortogonal a essa família e tirar o produto interno com qualquer um dos EIs, esse negócio vai dar zero. E, bom, é bem trivial de ver, né? Se a gente pensar no R2, por exemplo, é um caso muito mais particular. A gente tem um vetor aqui, por um lado, eu tenho um E1, que é esse vetor da base canônico, um E2. Daí, por exemplo, a projeção desse psi na direção do E1 nada mais é do que esse vetor aqui, que é a coordenada x do psi, e esse complemento é essa coordenada y do psi. E daí é claro que se eu pegar essa projeção da coordenada y aqui e tirar o produto interno com esse cara aqui, isso vai dar zero. E da mesma forma também, se isso tudo está bem definido, se essa soma infinita está bem definida, dá para provar essa identidade, que é chamado Teorema de Pitágoras, não é à toa, né? No caso do R2 mesmo, é um Teorema de Pitágoras que nem a gente está acostumado desde sempre. Beleza, então para provar esse A, primeiro a gente tem que provar, e aí eu vou inverter a ordem, mas primeiro a gente deveria provar que esse negócio aqui está bem definido, essa soma, esse limite está bem definido dentro do espaço, e provar essa relação. E aí, bom, a gente vai começar provando para um caso finito. Vou considerar uma família finita de EIs, de 1 até n. Vou definir a projeção da mesma forma que está definido lá no enunciado, que é essa soma aqui. Só que nesse caso, como a soma é finita, ela está bem definida dentro do espaço, porque uma combinação linear finita dos vetores do espaço é um vetor do espaço. Então, isso está tudo muito bem definido, então dá para fazer conta com isso aqui tranquilamente. Então, bom, primeiro, para provar essa relação aqui de baixo, só usa linearidade, basicamente. E antilinearidade, né? Então, esse produto interno desse complemento ortogonal com o EI, por definição, é esse produto aqui, psi menos a projeção do psi com o EI, linearidade para espaço de K, linearidade de novo para espaço de K, né, passando esse somatório para fora, e antilinearidade aqui nesse escalar aqui, para a gente chegar numa expressão dessa forma. Como isso daqui, por definição, é um delta ij, vai sobrar simplesmente esse termo aqui do lado de cá também. Então esse negócio vai zerar. Então é isso. No caso finito, essa conta serve. Se por algum caso a gente conseguir provar que o somatório infinito está bem definido, devido à linearidade, à continuidade desse produto interno aqui, esses resultados valem num caso geral. Assim. Eu posso colocar um limite aqui, um limite em cada um dos passos, um limite com n indo para infinito, e esse negócio continua valendo. Quer dizer, esse produto interno vai continuar sendo zero. Para o B é a mesma coisa, a gente vai usar a mesma estratégia. Eu vou considerar primeiro para um caso finito. Então, para essa combinação aqui. E eu quero encontrar o valor dessa norma, né? O objetivo é provar esse teorema de Pitágoras aqui. Bom, essa norma, por definição, uma vez que a gente tem essa decomposição aqui que está bem definida por um caso finito,
Dá para a gente calcular, né? Esse primeiro passo aqui é simplesmente a definição da norma ao quadrado, que é o produto interno do vetor com ele mesmo. E aqui a gente vai abrindo usando a linearidade. Então, primeiro tem essa norma que é o quadrado, mais essa norma que é o quadrado, e tem esses dois produtos cruzados. Se esses dois produtos cruzados forem zero, a gente tem a identidade. E de fato eles são zero, né? Por quê? Simplesmente usando linearidade de novo. Então eu vou pegar a definição da projeção aqui, esse somatório desses coeficientes dos EIs. Linearidade permite tirar esses coeficientes aqui, permite tirar o somatório, e aí a gente vai sobrar, a gente vai ficar com essa soma aqui. E essa soma a gente sabe que esses termozinhos aqui, ó, são zero, pelo item A. Né? É o produto interno entre a projeção fora dos EIs e os EIs. Então esse negócio é zero. E, novamente, isso aqui é para o caso finito, mas para o caso infinito também, uma vez que a função quadrática e a norma são contínuas, a gente pode colocar um limite aqui desse lado, e o limite ele vai estar bem definido e bem comportado em todos esses passos aqui. Então esse negócio também vale para o caso infinito. Mas então a gente precisa provar então, que esse limite infinito aqui, essa soma infinita está bem definida como um vetor do H, né? Porque isso não é imediato. E a estratégia que a gente vai usar, eu acho que é bem padrão, vai ser tentar aproximar esse cara aqui por esses vetores psiK. Né? À medida que K vai para o infinito, à medida que K cresce, esse negócio, esses vetores psiK em norma vão se aproximando do psi. E não é muito difícil ver isso, uma vez que, bom, primeiro, essa norma aqui do psiK ao quadrado, a gente aplicando a definição do produto interno, a gente tem que é o produto interno desse vetor, dessa soma com ela mesma. Né? Usando o fato de que EI com EJ é o delta, a gente vê que todo tipo de produto cruzado aqui, para I e J diferentes, vai zerar. Então a gente tem essa igualdade aqui. Essa igualdade. Bom, se I é igual a J, o negócio vai dar 1, então tem esses termos aqui. Se é diferente de J, vai dar 0, então os termos cruzados vão se anular. E esse negócio aqui, ele é cotado por essa norma. A norma de π ao quadrado, quase que por definição, né? Porque, isso aqui é a projeção dentro do π. E a norma dessa projeção tem que ser menor que a norma do π ao quadrado. E da mesma forma, a gente vê que se eu pegar essa soma, essa série, que é uma soma ainda, né? E adicionar mais um termo nela, tudo que eu posso fazer é crescer ou deixar ela igual. Eu não posso diminuir essa soma. Então, eu tenho essa desigualdade para os psiks. Então, o psiK, a norma dele ao quadrado é menor ou igual que a norma do psiK mais 1. Isso prova, então, portanto, que essa soma, Nossa, devia ter escrevido ela mais vezes. Mas essa soma aqui à medida que K vai crescendo, ela é não decrescente e ela é uniformemente limitada superiormente. Ou seja, ela converge à medida que K vai para o infinito. Por ela convergir, eu sei que esse termo geral vai para zero. Né? Quer dizer, isso aqui vai para zero. Cada um desses produtos EI, psi, módulo, vai para zero. Como isso vai para zero, dá para a gente ver que essa sequência dos psiks, quer dizer, se eu pegar um psi
k menos psi j, com um k muito grande e um j maior do que k, essa norma aqui, a contribuição para ela vai ser algo do tipo quadrada, e aqui a gente tem o i de j até k. Não é isso? Não. K até j. Deixa eu escrever isso em outro lugar. Aqui, tá? Do menor, que é k, até o j. Em algo desse tipo. I psi ao quadrado. Módulo, né? Aqui. E bom, à medida que, como a gente já viu, né, como esse negócio aqui converge, como essa série aqui converge, à medida que k vai para o infinito, esses termozinhos aqui vão ficando cada vez menores e a gente consegue escolher eles tão pequenos quanto a gente queira. Então a ideia é que essa sequência de psis aqui, psi k, psi j, essa sequência ela é uma sequência de Cauchy. Por ela ser uma sequência de Cauchy, e a gente sabe que H é um espaço completo, então ela converte para alguém que está dentro de H. E naturalmente ela converte para esse psi da definição. Ou seja, falar sobre esse limite, falar sobre essa soma infinita faz sentido dentro de H. Então, portanto, bom, essa decomposição, essa projeção, ela está bem definida. E isso naturalmente prova, né? Porque como a gente já viu a continuidade aqui no caso do produto interno, e a continuidade da norma permite com que a gente estenda esses resultados aqui, que foram feitos para o caso finito, para o caso infinito, naturalmente. Assim. Beleza. E aí, bom, tendo essa família de E's, da mesma forma, desse caso agora, a gente tem uma base, né? Ortonormal, vetores unitários, 2 a 2 ortogonais, fixado um elemento que, de H, a gente tem essas duas desigualdades, se eu não me engano, o Douglas vai usar na parte dele. Então, essa soma de produtos internos de I com psi menor ou igual do que a norma do psi, e a gente consegue decompor o psi em termos dessa base, dessa forma. Então, esse produto interno aí, psi mede qual que é o overlap do psi com cada um dos EIs e a gente projeta isso na direção do EI. Beleza, agora eu comecei falando sobre projeções de vetores em vetores, agora a gente quer começar a olhar para projeções de vetores em subespaços. Para isso, eu começo definindo subespaço, que bom, é uma definição que é bem familiar, né? Quer dizer, um produto E, um espaço E, subconjunto, ele vai ser um subespaço se ele é fechado em relação às duas operações. Então, a operação de multiplicação por um escalar alfa e adição de vetores. Então, eu pego um x, pego um y que está em E, multiplico o x por um escalar, somo com um y, somo com mais algum outro vetor que está lá também, tudo isso permanece em E. Eu digo que E é um subespaço.
E daí notem que esse subespaço de um espaço de Hilbert, ele não é necessariamente um espaço de Hilbert por si só, no sentido de que ele não precisa ser completo naturalmente. Quer dizer, eu posso herdar nele um produto interno, mas isso não garante que toda a sequência de Cauchy dentro dele vai convergir para ele. Um exemplo bem claro disso é esse. Se a gente fixar H como esse L2 de N, que é o espaço de todas as sequências de quadrado somável, a afirmação é que esse subespaço E, que é formado por essas sequências com um número finito apenas de termos não nulos, é um subespaço, mas não é completo. Né? No sentido de que, vamos pegar, por exemplo, um vetorzinho xn em L2, e eu vou escrever o xn em termos das suas coordenadas. É mais ou menos do tipo x1, x2, xk e assim sucessivamente. A ideia é que a gente escolhe esse xn de forma que ele tem infinitos termos não nulos. Cada uma das entradas aqui é diferente de zero. E eu consigo pegar uma sequência dentro do E, que eu vou chamar de xnk, cada um dos termos da sequência de xnk, da seguinte forma. Eu vou pegar essa sequência xn, que está em L2, e vou truncar ela no késimo termo. Então ela tem os k primeiros termos iguais ao xn fixado lá em cima, e o resto é zero. Por definição, cada um desses xnks ele está dentro do E. Então, isso aqui pertence a E, porque eu defini ele assim. Ele tem um número finito apenas de elementos não nulos. E a ideia é que, como essa sequência xn está em L2, a soma infinita das normas ao quadrado converge. Eu consigo provar com isso que, se eu pegar um limite xnk, eu chego no x. Né? K indo para infinito. Ou seja, eu estou pegando esse xnk, estou adicionando termos, e com isso eu vou chegando em módulo, vou chegando em norma próximo do xn. E aí notem que todos os xnks estão dentro de E. Mas o xn não está dentro de E, no sentido de que ele tem infinitos termos não nulos. E aí isso acaba mostrando que eu consigo pegar uma sequência que converge essa sequência xn dentro de E, portanto é uma sequência de Cauchy, e converge para alguém que está fora de E. Ou seja, ele não é completo. Tem essa sequência em particular, infinitas sequências dessa forma. Eu posso escolher xn da forma que eu quiser. E essa sequência de xnks converte para alguém que está fora do E. Então, E não é completo. Então, isso acaba por mostrar que a gente tem subespaços que não são completos, mesmo que o espaço de Hilbert em questão seja completo. Tá, a ideia agora é que a gente quer tentar ver, bom, quais subespaços são completos. Assim, existe uma caracterização para isso? E para isso, a gente precisa de algumas noções de topologia, que são noções bem intuitivas, né? A primeira delas é de um conjunto aberto. Então a gente fala que um subconjunto A de um espaço de Hilbert é aberto se. Daí vamos tentar ver isso em imagem. Eu fixo um subconjunto A de um espaço de Hilbert aqui. E a ideia é que, se A é aberto, para cada um dos elementos aqui de A, vou chamar de psi, eu consigo escolher uma vizinhança do psi que está contido dentro de A ainda. Não importa qual seja o psi, não importa onde ele esteja. Tem uma vizinhança aqui
que ainda pertence a A. Né? E essa ideia de proximidade é dada pela norma, naturalmente. Então, formalmente, a ideia é que a gente consegue pegar para cada psi um raio, como a gente está no espaço métrico, um raiozinho tal que essa bola, todos os caras que estão R próximos do psi, todos esses φs que estão R próximos do psi, ainda está dentro de A. E, naturalmente, a gente define o subconjunto fechado como sendo aquele cujo complemento é aberto. Então, F é fechado se o complemento dele, H menos F, é aberto. Esses subconjuntos fechados, dentro de um espaço métrico, eles têm uma caracterização que é essa caracterização por sequências. No sentido de que um subconjunto de um espaço de Hilbert é fechado se toda sequência convergente nesse espaço e que está dentro do F converge para um elemento dentro do F. Ou seja, eu tenho o F aqui, tenho uma sequência aqui dentro, e se o F é fechado, o limite dessa sequência está aqui dentro. De forma recíproca, se toda sequência dentro de F converge para dentro de F, então F é fechado. E para provar isso, a gente não precisa ir muito além. Dá para olhar isso de uma forma também um pouco mais intuitiva, no sentido de que suponha que o F é fechado. Então F é fechado, quer dizer que o complemento dele é aberto. Então esse H menos F é aberto. E por absurdo a gente supõe que existe uma sequência convergente em F, uma sequência convergente cujos termos estão em F, xn aqui. Então é F, mas o limite x não está em F. Suponha que isso aconteça por algum absurdo. Então a ideia é que a gente tem o F aqui, uma sequência aqui, e um limite x que não está em F. Como H menos F é aberto, né, por definição a gente consegue escolher aqui dentro do H menos F uma vizinhança do x cuja interseção com F é vazia. Justamente porque essa vizinhança está em H menos F. Né? Por isso, quer dizer, a gente conseguiu escolher então uma vizinhança aqui, uma vizinhança do x, que supostamente é o limite de uma sequência que está em F, que não tem nenhum elemento da sequência. E isso é um absurdo, né? Porque, por definição de limite mesmo, qualquer vizinhança que eu pegue em torno desse x deveria ter pelo menos um xn. Então, isso é uma contradição que surge justamente porque a gente assumiu que esse x não está em F. Ou seja, x está em F. E daí, por outro lado, a gente supõe que toda sequência convergente em F tem um limite em F. A gente quer provar que o F é fechado. Para isso, vamos tentar provar a contradição, no sentido de que suponha que eu tenho um P fora de F, tal que em torno desse P, então o P está fixo aqui, ele está em H menos F. Está muito longe isso, né? Daí a gente vai supor que em torno desse P, quer dizer, toda vizinhança dele intersecta F em algum ponto. Toda vizinhança. Em particular, a gente pega uma vizinhança que é dada por essas bolas aqui.
Então, uma bola que tem centro em P e tem raio 1 sobre N, para um N qualquer, suponha que exista um elemento de F dentro dessa vizinhança. A ideia é que a gente pode pegar, para qualquer N, um Xn dessa forma. Um Xn que está dentro de F está dentro de uma vizinhança de 1 sobre N. Dessa forma, a gente estaria construindo uma sequência, né, que por caráter dessas bolas aqui, converge para P. Então, bom, tem um Xn aqui. Eu tenho uma outra vizinhança. Um Xn mais 1. Então a gente está pegando uma sequência de Xns que converge para P, uma sequência que está em F. E logo, por hipótese, a gente concluiria que P está em F, no sentido de que a nossa primeira hipótese foi essa. Toda sequência convergente em F tem limite em F. Só que isso é um absurdo, porque a gente assumiu que P não está em F. E o que a gente chegou é que P está em F. Não tá, e isso é uma contradição. Isso justamente porque a gente assumiu que não existe nenhuma vizinhança em H menos F que não possui nenhum elemento de F. Então, bom, qual que é a ideia? A ideia é que existe um N dessas vizinhanças que a gente escolheu aqui que possui interseção vazia com F. Ou seja, existe uma vizinhança de P que está em H-F, o que mostra que H-F é aberto e, portanto, F é fechado. E, bom, a partir disso, dá para ter essa visão clara de que se eu pegar um subconjunto de um espaço de Hilbert que é fechado, então ele é completo. Ele é completo no sentido de que se eu tenho uma sequência de Cauchy em F, naturalmente ela converge para alguém em H, justamente porque H é completo. Como F é fechado, toda sequência convergente em F, então F fechado, implica que toda sequência convergente em F tem o seu limite em F. Ou seja, Xn converge para um X que pertence a F. Então, para toda sequência de Cauchy que eu pegar em F, ela converge para alguém que está dentro do F, portanto F é completo. Então, a partir disso, se eu pegar agora, em vez de um subconjunto apenas, um subespaço, esse subespaço por si só ele é um espaço de Hilbert, né? No sentido de que ele é completo e ele herda o produto interno do espaço H, no geral. Beleza, então a gente sabe que subespaços fechados de espaços de Hilbert são completos. Agora a gente vai pegar um subespaço qualquer e definir o complemento ortogonal dele, que é simplesmente o conjunto de todos esses vetores que são ortogonais a todos os vetores do E. Então, o complemento ortogonal de E é o conjunto de todos os psis. Só que para todo cara que está lá dentro do E, o produto interno entre eles é zero. Tá? E por essa definição a gente já consegue provar que se eu tenho um subespaço em H, o complemento ortogonal dele sempre é um subespaço fechado. Então, para ver que é um subespaço, não é difícil, né? Se a gente pegar um x e um y dentro do complemento ortogonal, a gente sabe que, bom, para todo φ está em E,
por linearidade, isso aqui é x∈ mais y∈. E isso aqui é zero, justamente porque x e y estão lá no complemento, então isso aqui prova que de fato ele é um subespaço, né? E agora a gente quer provar que ele é um subconjunto fechado, mas isso segue da caracterização, no sentido de que se eu tenho uma sequência xn dentro do complemento ortogonal que é convergente, a gente sabe que para cada um dos xn's, como está lá dentro do ezinho, e para cada φ que está dentro do e, esse produto interno aqui ele é zero. Né? Como o produto interno é contínuo, passar um limite aqui, bom, a gente pode passar um limite e esse valor, essa igualdade continua sendo válida, né? Com o limite lá dentro. Então, essa sequência convergente aqui converge de fato para alguém, esse limite que está dentro do complemento. E pela caracterização que a gente acabou de provar lá, isso mostra que o complemento é fechado. E daí, com isso, a gente consegue escrever o espaço de Hilbert fixando um certo subespaço fechado como essa soma direta. Eu fixo um subespaço E e eu consigo escrever H como E mais o complemento ortogonal do E. E, bom, uma inclusão é direta, né? Essa é a primeira inclusão, justamente porque H é um espaço vetorial. Primeiro, aí a gente vê que, de fato, a interseção entre E o complemento ortogonal de E é zero, é nulo, é o elemento nulo, no sentido de que se X pertence a essa interseção, o produto interno de X com X tem que ser zero, porque X pertence tanto a E quanto ao complemento ortogonal. E se isso aqui acontece, então X é zero, naturalmente, pelas propriedades do produto interno. Além disso, a gente sabe que o E é separável, então a gente consegue escolher dentro do E essa base ortonormal, e pela primeira proposição lá, a gente consegue escrever qualquer psi do H como sendo a projeção aqui em relação a essa base aí, mais esse complemento ortogonal. Então, de fato, o H pode ser escrito como essa soma. E essa decomposição vai ajudar a gente a provar essa última proposição aqui em relação a essa primeira parte, que é qualquer subespaço vetorial fechado é igual ao complemento ortogonal do complemento ortogonal dele mesmo. Então é uma volta, né? É de se esperar a princípio que o x está dentro desse conjunto. Ele está dentro desse complemento ortogonal do complemento ortogonal. Por quê? Eu fixo um x que está no subespaço, pego um y que está no complemento ortogonal e, por definição, o produto interno entre esses dois é zero. Ou seja, o x está dentro do complemento ortogonal do complemento ortogonal. Isso aqui é de se esperar que aconteça. Para a inclusão inversa, a gente vai usar essa caracterização do H. Então, eu pego um x que está dentro desse f perp aqui. Eu consigo escrever o x como a soma de um elemento que está dentro de f e um elemento que está dentro de f ortogonal. E por definição, o x está dentro de f, o z está dentro de f ortogonal, o produto interno entre eles é zero, x é y mais z, só que y está dentro de f. No sentido de que y, produto interno com z, é igual a zero. Então, tudo que sobra é o produto interno de z com z, que é a norma de z ao quadrado, e, portanto, z é igual a zero. Ou seja,
x é igual a y, que é um elemento do F. E isso prova que F é o complemento ortogonal do complemento ortogonal de F, está dentro de F. Provando isso daqui. Bom, agora... Você concluiu sua parte? Isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Tá, deixa eu compartilhar aqui, que fica mais fácil para eu passar os slides. Enfim, o Bruno, muito mais profissional que eu, tem uma mesa digitalizadora, eu não tenho, então vocês vão ter que acompanhar o meu mouse mesmo. Um segundo. Caralho. Peraí. Como é que eu faço isso? Alguém me ajuda aqui. Onde que eu compartilho a tela? Tem um botãozinho no meio da sua barra. Tá vendo? Tem a câmera, o microfone, fica logo do lado de onde muta o microfone. Esse share tray aí. Isso, exato. Ah, não, beleza. Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim. Sim. Então, beleza. Bom, como eu disse, eu não tenho a mesa digitalizadora, então, tipo, alguns slides têm bastante coisa escrita, mas pedi para vocês, sei lá, prestarem atenção, né? Mais no que eu estou falando mesmo, só para não confundir. Ele define, então, né, o Schuller define o operador de projeção ortogonal como... ele faz essa diferença, né? Tipo, o projetor da projeção... bom, eu chamo tudo de projeção, né? Não sei se alguém tem um nome diferente para o operador, mas enfim. A projeção, o operador, né, dado um subespaço linear fechado, ele leva um vetor na sua projeção nesse subespaço, né? Como o Bruno já explicou. Vocês entenderam por que tem que ser fechado, né? Porque, bom, como a gente pega a gente pode pegar um conjunto enumerável, né, de uma base enumerável desse subespaço, no final das contas, a projeção com esse conjunto vira uma sequência e a gente pede que ele seja fechado para garantir que essa convergência dessa série esteja dentro desse subespaço, né? Bom, então a gente tem essas proposições aqui, ó. Em primeiro lugar, a gente tem a idempotência, né? Ou seja, a projeção da projeção não muda nada, né? Só basta projetar uma vez nesse subespaço. Se projetar outras vezes, vai dar na mesma. É tipo apertar um botão do elevador, assim, só basta apertar uma vez. Enfim, na segunda propriedade, que dados quaisquer vetores, você aplicar a projeção em qualquer um dos dois vai te dar o mesmo produto interno, né? Quer dizer que esse projetor ele é simétrico, né? O operador simétrico. Enfim, a projeção do subespaço ortogonal de M é enfim, é a projeção, vai te dar exatamente a componente perpendicular desse vetor. E, por fim, o operador da projeção, ele é limitado, portanto, contínuo. Bom, eu não vou ir pela essa conta, não, mas eu só queria mostrar que a maioria dessas propriedades a gente mostra por conta mesmo, né? Tipo, você pega a definição da projeção aqui e destrincha em série, né? No final das contas, você vai chegar numa expressão tipo essa aqui, ó, e esse aqui é o delta de Kronecker, né? Ou seja, ele vai ser 1 quando o J e I forem iguais. Então, você acaba matando a série. E, tipo assim, a maioria das provas dá para fazer dessa maneira. Mas acho que uma maneira mais intuitiva de ver isso, né, que a projeção, por causa dessa propriedade de idempotência, a projeção restrita no subespaço M, ela é a própria identidade, né, porque ela, tipo, dado esse subespaço, você aplica a projeção de novo no próprio subespaço, ele não faz nada, ele não vai, tipo, reorganizar os elementos, eles vão ser eles mesmos. O que ela vai fazer é, tipo, anular a componente dos vetores que, digamos, vem do complementar desse subespaço M que a gente está falando. Então, por exemplo, para demonstrar que a projeção
no produto interno, ela pode ser aplicada a qualquer uma dos vetores que vai ter o mesmo resultado, né? Ou seja, a projeção de φ com psi é igual ao produto interno de φ com a projeção de psi. Tipo, se a gente pegar só φ e psi, e a gente dividir eles em componentes paralelos e perpendiculares, destrinchando aqui os produtos internos, a gente vai ter esse componente aqui que é ortogonal, então é zero, mesma coisa com essa aqui. Então, a gente está multiplicando aqui as componentes paralelas com as paralelas e as perpendiculares com as perpendiculares. Se eu aplicar a projeção no meu vetor da esquerda, eu vou zerar essa parte aqui. Logo, isso é zero e vai sobrar essa parte aqui. Vai sobrar os paralelos. E se eu aplicar ao do lado direito, eu vou zerar esse componente aqui e vai ter o mesmo resultado. Eu acho que, assim, usando essas estratégias assim, fica mais fácil de visualizar as propriedades. Para a terceira coisa, também é conta, assim, né? Bom, a gente tem a vantagem de que, como a gente já pega o complementar, o complemento ortogonal desse subespaço, ele já é fechado, né? Pela propriedade que o Bruno mostrou. Então, essa projeção está bem definida, né? E, bom, tipo, outro tipo de prova também que acontece muito com esse tipo de propriedade é você ter que escolher bases para os dois subespaços, né? Aí você vai ter que determinar as coisas em termos de base. Aqui eu peguei... que essa é a prova que está no próprio livro mesmo. Você pega uma projeção com relação a um subespaço e a projeção com relação ao outro. E você pega pelas definições esses somatórios e você vê que, como as bases são ortogonais e elas são ortogonais entre si, né? Os elementos de uma base são ortogonais em relação aos outros também. A gente pode pegar essa união aqui, né? Que vai acabar sendo uma base do subespaço H, né? Esse espaço de Hilbert aqui. Isso aqui, pela identidade Parseval, vai nos dar esse psi de volta. E depois disso é só aplicar a um psi qualquer, né? Como ele é arbitrário. A gente pega isso aqui, né? Quer dizer, subtrai isso aqui desse lado, joga para cá. E a gente tem isso aqui, né? Que, por definição, é o complemento, enfim, a componente ortogonal desse vetor. E, por fim, essa propriedade 4 é bem simples também, porque, pelo teorema de Pitágoras, né, a gente tem que só a componente paralela ela é menor do que a norma do vetor como um todo, né? Então, a gente pega aqui o sup dos vetores limitados em 1, esse sup vai ser com certeza menor do que 1, porque basicamente a gente está dizendo que a operação de projeção é uma contração, né, uma contração fraca. E, bom, tem essa recíproca aqui também. Isso aqui é relativamente simples. Eu escrevi mais pensando que tem gente que estuda pelo slide e tal, né, mas essa demonstração não está no livro, mas porque o tempo está meio apertado, né, não sei se vale a pena ir pela demonstração inteira, mas a ideia é basicamente o seguinte, né, como a gente tem essa idempotência aqui, é aquela história, a gente vê que ela é restrita à imagem P de Hilbert aqui, ela é a própria identidade, né? Então, a gente pega uma sequência na imagem, ela corresponde a uma sequência exatamente igual no domínio de Hilbert. Aí, pela continuidade da projeção, a gente pega esse aqui, ó, que é como eu demonstrei que era contínuo, né, pelo slide anterior. A gente pega aqui o limite de xi, né, ou seja, o limite de p de xi, que não importa porque o p é a identidade aqui. A gente passa esse limite para dentro da projeção. Então, a gente tem que o limite aqui pertence à imagem. Então, a imagem é fechada, né? Isso para qualquer sequência convergente, né? Faltou escrever convergente aqui, mas enfim, vocês entendem. Então, aí, outra coisa, né? Demonstramos que é fechado e fazemos essa decomposição. A gente vai fazer isso ainda na demonstração do teorema de Riesz, que eu acho que é mais importante. Mas a ideia é bem essa. E depois, contas. Né? A gente pega identidade Parseval de P de psi, e depois P e a identidade Parseval de psi. E, enfim, contas e mais contas, a gente chega facilmente aqui, que é a definição da projeção de PH, ou seja,
o que eu quero demonstrar aqui, o que significa esse teorema, né, que eu não expliquei. Que um operador P qualquer, limitado, idempotente e simétrico, ele é uma projeção na sua imagem. Então, todo operador que tem essas características, ele é uma projeção de algum tipo, para algum conjunto. E, bom, acho que a parte mais legal modéstia à parte, a parte mais legal dessa apresentação desse capítulo, para mim, é o teorema de Riesz. Bom, a gente sabe que, com o produto interno, é uma operação, assim, fixado esse vetor aqui, o φ, fixado ele, esse produto interno é um funcional na sua segunda entrada aqui, né? Porque, bom, a gente sabe que a segunda entrada é linear, em particular, ele é limitado por causa disso. Essa aqui é a desigualdade Cauchy-Schwarz. Então, enfim, esse produto interno ele é menor do que o produto das normas, aí corta aqui, né? Então, ele é limitado, porque afinal esse aqui é fixo. Né? Então, a gente tem que, para qualquer produto interno, existe um funcional linear correspondente. Então, a pergunta que a gente faz e dado um funcional linear, a gente consegue um produto interno correspondente? Ou seja, será que o dual de Hilbert, ele é isomorfo ao próprio espaço de Hilbert? E a resposta é que sim, né? Que é exatamente o teorema de Riesz. E detalhe, né? Na apresentação do Schuller, ele chama isso de lema de Riesz, mas acho que está errado. Lema de Riesz tem a ver com ortogonalidade também, mas, enfim, esse aqui é o termo da representação de Riesz. O lema é outra coisa. Tanto que acho que corrigiram no texto. Bom, então, só para enunciar o teorema, dado um funcional, existe um φ, que é único, tal que f é da forma f-φ, como está aqui. Que você fixa esse φ, e, enfim, com esse produto interno você consegue representar esse funcional, que é um funcional arbitrário. Bom, a demonstração é um tipo de demonstração que eu não sou muito fã, assim, que é meio que tirar o candidato meio da cartola, assim, você fica sem entender, tipo, qual que foi, enfim, o processo de como que chegar nesse resultado, né? Você meio que tem que... Mas, enfim, eu não achei uma outra demonstração que fosse tão simples assim. E a ideia é a seguinte. Você pega o núcleo. O núcleo de F é o conjunto de pontos em Hilbert que F leva para zero. Zero é fechado. E como F é contínua, a pré-imagem de zero por F é fechada também. Então, o núcleo é fechado. Então, a gente pode decompor H em núcleo de F e o perpendicular a núcleo de F. Então, beleza, essa é a primeira parte. Agora, a gente tira da cartola esse φ, a gente fala assim, φ vai ser F de Xi, né, conjugado, ou seja, isso é um número, vezes Xi. E, bom, a gente está pensando na unicidade, né? Então, se uma coisa que eu estava pensando quando estava lendo essa demonstração é que, e se a gente pegasse outro Xi, que, por sinal, existe, né? Porque essa decomposição aqui ela é não trivial, né? Porque a gente tem que o F, a gente está assumindo aqui que o F é diferente de zero, né? Por aqui. Porque, bom, se o F é zero, F é zero, enfim. Eu pensei assim, e se a gente pegar outro Xi que seja, enfim, independente, linearmente independente desse aqui? Mas não tem necessidade, porque, bom, a imagem de um funcional, ela sempre tem dimensão 1, né? Que é a dimensão do corpo. Então, realmente só faz sentido ter um Xi aqui mesmo. E ele vai ser único, a gente vai mostrar isso depois. Bom, e detalhe, o Xi a gente pega sem perda de generalidade também com a norma 1, né? Qualquer coisa era só dividir pela norma aqui, não faz diferença. Enfim, contas. A ideia é que se a gente pegar um Psi arbitrário, a gente pegar essa diferença aqui, ó,
esse F de psi, que é a formulação como um produto interno que a gente viu, e esse F arbitrário, se isso for zero para qualquer psi, então a gente demonstrou que essas duas coisas são iguais, certo? Esses dois operadores são iguais. E, bom, contas, né? Pela definição, a ideia é que esse F vai parar, como ele é conjugado, ele vai parar aqui dentro, então ele fica igual. A gente leva facilmente até essa expressão aqui, certo? Bom, se isso aqui é... Bom, a ideia é a seguinte, que se pertence ao complemento ortogonal de F. Então, a gente tem que mostrar ao complemento ortogonal do núcleo de F. Então, a gente tem que mostrar que isso aqui pertence ao núcleo de F, ou seja, que esses dois elementos, esse e o resto, são ortogonais e, portanto, isso é zero. Mas isso é fácil de demonstrar. É só tirar F desse elemento aqui. Então, vai ficar, como isso é um número, F vai se aplicar ao psi, e como se o F de psi é um número, o F vai se aplicar ao psi, então, bom, isso aqui vai ser zero. E, portanto, essas duas funções são iguais. Então, a gente demonstrou que, de fato, para qualquer funcional, existe um psi tal que o seu produto interno corresponde a esse funcional, daquela maneira, com o psi fixado. Para mostrar a unidade, bem... demonstração bem normal, bem tradicional, que supõe que existem F que é igual a... Existem dois φs, 1 e 2, tal que a gente tenha dois produtos internos, digamos, né, diferentes, que representam o mesmo F. Bom, é muito simples, né? Pela linearidade do produto interno, a gente consegue demonstrar que esse produto interno aqui só é zero se isso aqui for zero. Então, φ1 é igual a φ2, e para arbitrários φ1 e φ2, então a gente tem uma escolha única de φ. Então, é bem simples. Bom, a ideia disso é que a gente realmente tem um isomorfismo entre os funcionais e os produtos, e os φs, tal quais o produto interno com eles vai representar esse funcional. Então, assim, é meio que disso assim, que justifica a notação bracket, né? A notação de Dirac. Bom, a notação de Dirac, eu peguei aqui o artigo original dele, eu achei até, assim, para entender assim, qual era a motivação dele na época. A ideia é que, por exemplo, na mecânica quântica, na justificativa dele, se usava muito, por exemplo, um produto interno entre duas grandezas arbitrárias, ou então uma operação com as coordenadas dele, né? E por causa dessas duas maneiras de representar a mesma operação, ele decide criar essa notação em que essas duas coisas fossem literalmente iguais. Então, por exemplo, se você tem um φA, né, um produto interno que é o tal funcional, né, do dual de H, esse funcional ele pode ser representado dessa maneira, né, com esse psi-A, e ele vai virar esse Bra, que é o A, que é, na verdade... Enfim, braquete, para quem não sabe, é colchete, né? Por mim, eu sou 100% a favor de chamar isso aqui de col e esse aqui de chete, ou alguma coisa parecida. Mas, enfim, esse é o Bra, né? A parte metade esquerda do braquete, que representa esse funcional dado por esse produto interno aqui. E detalhe, né, que quem vai aqui dentro é só um índice, né? Não existe necessariamente o vetor A. O vetor é o psi-A, e esse aqui é só um índice. E o B, esse é um vetor qualquer do espaço de Hilbert, ele vira esse ket, que, bom, esse colchete dele aqui é análogo a, tipo, a setinha em cima do vetor. Então, é basicamente isso, assim. E quando você junta as duas coisas, né, você aplica isso a isso, que seria esse produto interno aqui, psi-A com psi-B, eles só encaixam, assim, que é o Bra e o ket à direita, formando o braquete. Bom, é uma ideia relativamente simples, assim, acho que... Mas, assim, para formular isso, rolam algumas complicações, né? Bom, só para esclarecer algumas coisas, como eu disse, o que vai dentro do ket, ou do Bra, são apenas índices. Então, não tem
não faz sentido essa operação aqui, sabe? Porque isso aqui, justamente porque o cat não é uma operação, ele é só um símbolo. Então não faz sentido isso, e também normalmente o cat 0 não significa zero, não significa o vetor zero, isso aqui significa um índice zero, normalmente o pessoal usa isso para o estado base, né, para o ground state. Então isso aqui não significa zero, mas talvez só o estado com menor nível de energia. Então, assim, por exemplo, essa soma aqui que a gente tinha, essa identidade Parseval, ela vai virar o cat psi dessa maneira aqui. Então, tem isso. Então, também tem o produto externo, né? Que é comum, mas a formulação dele eu achei bem complicada. Eu não sabia antes disso que era um produto tensorial, mas enfim, é isso. A ideia é que pega esse cat, como a gente viu, ele é representado dessa maneira, né? Mas como isso aqui é um número, você pode passar ele para esse lado aqui, não faz diferença. Você multiplicar um vetor por um escalar à direita ou à esquerda. Aí a gente chega nessa forma e a gente põe em evidência esse cat. Isso é uma coisa meio complicada, né? Mas enfim, é isso que fazem. Então, assim, olha, o cat, na aplicação desse operador aqui, ó, esse operador que é o tal produto externo, dá o próprio cat de psi. Então, esse operador é o operador identidade. Bom, o que isso aqui significa, na verdade, é que você tem algumas operações suprimidas, né? Isso aqui, no caso, é um produto tensorial. Eu fiquei bem confuso nessa parte, inclusive, se alguém quiser ajudar nessa formulação, mas a ideia é justamente mostrar que isso é, às vezes, uma complicação desnecessária, né, para muitos matemáticos. Mas a ideia é exatamente que isso aqui, por ser um produto tensorial aplicado, isso aqui, você tem que meio que... esse aqui se aplica a essa coordenada, esse aqui se aplica a essa coordenada, pelo que eu entendi. E, bom, essa coordenada aqui se deixa vazia porque ela não vai fazer nada. Enfim, a ideia é justamente mostrar que é uma complicação mesmo. Mas, assim, tem uma certa intuição, assim, acho que vocês vão me xingar, mas eu acho que realmente faz um certo sentido, pelo menos para quando você está resolvendo problemas de física, né, que seu objetivo é, sei lá, fazer uma conta, muito mais do que, né, manipular as estruturas, provar um teorema. É bem intuitivo de você pensar que aqui o bracket, você pode considerar o A como a gente viu, que é um conjugado, né, e nesse caso o conjugado transposto, é essa operação aqui de vetores, né, de matrizes, multiplicação de matrizes. Isso em espaço finito, né, claro. Então, isso aqui vai dar realmente um escalar, né, que vai ser uma matriz 1 por 1, né, o resultado disso aqui. E se você tem o ket-bra, né, o produto externo, você troca a ordem desses vetores, e como esse aqui é o vertical e esse aqui é o horizontal, você tem uma matriz. Então faz um sentido, assim, você entender que, esse aqui é um operador, esse aqui é um escalar. E outras coisas, assim, outros detalhes também, é que o operador, né, linear definido em H, a gente diz que ele se aplica a um C, por exemplo, você usa esse operador em C, né, da maneira usual, mas você também diz que ele se aplica à direita de D, que é um vetor dual, né, que é um funcional. Ele se aplica à direita dessa maneira aqui. Mas não é uma aplicação, né, é uma composição de função, né, é um encadeamento, né. E, bom, que, sei lá, comecem as polêmicas. Bom, no caso de bases não numeráveis, isso aqui se generaliza de maneira fácil, assim, para bases não numeráveis, né? O somatório vira uma integral. Normalmente a gente tira esses índices de I e J que normalmente que correspondem a coordenadas enumeráveis, né? E põe para X, tipo a base de posição. O que a gente tinha, como I e J são vetores ortogonais, a gente tinha o delta de Kronecker e ele vira o delta de Dirac. E o operador de identidade, por exemplo, deixa de ser somatório, passa a ser integral, mas, bom, isso a maioria acho que sabe mais que eu.
Então, bom, é isso. Enfim, se quiserem discutir essa polêmica aí. Enfim, desculpa, acho que a minha apresentação foi um pouco rápida, mas porque acho que sobrou pouco tempo para mim. Desculpa se eu corri, se eu não fui claro em algum momento aí. Mas é isso. Tinha apresentação pelo visto. Sobrou pouca gente. Ah, não, mentira. É porque tá 4 pessoas na minha tela. Foi. Sequela minha. Valeu demais, Bruno. Eu pensei nisso também. Falei, não, cara, só sobraram 4 pessoas. Aí a galera foi embora. Não, mas foi bem boa a apresentação. Foi divertido. Valeu. Obrigado. Aí, alguém tem alguma dúvida um pouco mais específica? Senão a gente pode só jogar conversa fora. Sobre quântico, óbvio. Mas só porque às vezes se tiver uma dúvida mais pontual, eles podem responder agora. Queria saber se vocês acharam clara a apresentação. Fiquei meio inseguro. Mas... Não, ficou ótimo. Tranquilo. Não sei. As outras pessoas... Eu achei. Foi bom. Aí... Que nem você tava falando. A Bruna, cadê a Bruna? Quero convidar ela para falar. Porque a Bruna estudou essa parte de bracket e ela faz física de verdade, não essas palhaçadas. Aí é que ela tá meio travada, eu acho. Pelo menos pra mim. Mas é só porque ela, tipo assim, ela estudou isso quando ela tava na graduação e ela falava muito. Você tava falando aí, de fato tem vários benefícios, sabe? Tipo assim, eu lembro que ela voltou. Não, ela voltou. Aí eu vou deixar ela falar. Celular. Não sei o que você está falando. É porque eu lembro que você mexia com os trem de informação lá e tudo, e você falava que saía muito rápido usando notação de bracket e tal. É muito prático. Tipo, toda vez você tem prova alguma coisa. Assim, são coisas simples de provar, né? Mas é tipo, prova alguma coisa que é uma propriedade que você vai usar e vai ser importante para os seus cálculos e para interpretação física. Aí você literalmente escreve o vetor na base dele. Escreve como você vai atuar e escreve tudo explicitamente e sai tudo em notação de bracket. Mas, tipo, não faz sentido, é simbólico até onde a gente viu, né? Porque justamente nessa parte aí que muda para uma integral. Primeiro que já estava estranho mas na soma, pelo menos você já tinha, que é um espaço vetorial. Aí, soma infinita, você acabou de definir, né? Com a base de Schauder. Agora você tem uma noção de soma infinita. Mas integral você não tem ainda, né? A gente vai... Então, não fazia sentido lá, porque a gente nem vê, tipo, essas coisas, nem sobre a soma infinita tanto assim detalhado, né? Mas o que eu ia falar é muito direto, porque você faz exatamente do jeito que você faria se fosse o caso finito, né? É que eu ia falar que esse trem de integrar aí não é tão trivial, não. Tipo assim, porque mesmo quando você tá no caso de base não enumerável, você sempre escreve, qualquer coisa se escreve como uma soma enumerável. Isso pela desigualdade de Bessel. Um corolário dela é que o produto interno se você pega qualquer conjunto ortonormal, qualquer um, e o produto interno de um elemento com esse conjunto ortonormal só vai ser não zero numa quantidade no máximo enumerável. Então você sempre escreve como uma soma. Esse passo de passar para integral é super não trivial, na real. Mesmo estado pode ser escrito como uma soma. O trem, eu tava lendo no Hall, aliás, isso é bem interessante. O que você faz é que vira aquela integral, e isso segue o que você faz é que você tem a operação momento, né? E você tem como fazer um tanto de coisa. Só que você mostra que a transformação de Fourier é uma transformação unitária de L2 para L2 que manda o operador, tipo assim, você desenhar o diagrama comutativo, né? O operador, então você tem como levar o operador e o operador. Ele leva a derivada lá na multiplicação por W, lá no trem de momentos. Então, a integral do momento vira integral do momento, mas é porque você está fazendo produto interno, você não está integrando. Tipo assim, isso, tanto que a gente vai ver que tem lá o jeito... Sim, lá, integral... tem como fazer integral no espaço de Hilbert, mas é porque, tipo, pensa... a gente só sabe, a princípio, a gente vai ver isso, aliás, vai ser, eu acho, pelo que a Bruna falou. Eu nunca li as notas pra frente, né? Mas é porque, tipo, se você quisesse integrar no espaço de Hilbert,
você teria que definir o que significa integrar no espaço Hilbert. Porque você sabe integrar na reta, em C, a gente sabe integrar em Rn, porque você só integra cada coordenada por teoria da medida. Só que toda teoria da medida a gente integra coisas em R. O contradomínio é arbitrário. Não, desculpa, o domínio é arbitrário. O codomínio é R ou C, ou Rn. É. Então, tipo, não é nada trivial. Tipo assim, não sei se não é... Eu acho que não é difícil também, não. Eu já vi que tem gente que define usando o produto interno. Que é tipo, você definir um operador, usando a norma, vai existir um único vetor que representa esse funcional, e você chama isso de integral. Sei lá. No Mas final é tipo assim, em R. Só que você não tem uma noção intuitiva de fazer soma não enumerável. Então é porque, tipo, isso é um problema muito grande, porque pelo menos pra mim era. Físico adora falar, né? Tipo, você tá com uma soma aqui de delta x, então vamos só fazer uma soma não enumerável. Se o seu domínio for R, ok, isso tá rolando. Se o domínio for Rn, você faz esse integral e a coordenada coordenada. Se o domínio for um espaço de Hilbert arbitrário, você não sabe fazer isso a princípio. Então muito o teorema delicado, espectral assim. ele vai te dar justamente O teorema espectral fala que ele é uma tipo medida. uma multiplicação. Aí você pode só integrar. Mas espaço de Hilbert não é sobre C, necessariamente? Não, sim. Sim, mas você quer a medida integrar no espaço de Hilbert. Você Ah, quer tá, fazer integrar. Não, tipo, uma função que pega um vetor e te devolve número real, óbvio que você sabe integrar, né? Tipo, usa a medida de Borel se você quiser. Tem uma topologia. Mas, é tipo, o problema é quando o codomínio não é R. Ou Rn. Porque quando é Rn, você vai ter cada coordenada, né? Então, dane-se. Mas você tem que ter uma noção de ordem, né, para ter integral. Como que você ia fazer isso, hein? Então, a gente vai ver. A gente vai ver isso daqui a alguns poucos anos, eu imagino. É um assunto da outra. Só fazer um comentário, alguns comentários. Primeiro que sobre essa medida que vocês estão procurando, essa medida não existe. Isso é um dos problemas. Aliás, não existe nenhuma medida bem comportada, no sentido que ela seja invariante por translações. Isso é um dos problemas que te impede de definir, por exemplo, a integral de trajetória. Porque a integral de trajetória é a integral sobre um espaço de funções, espaço de caminhos. E aí a dificuldade matemática de dar sentido para isso é justamente a inexistência dessa medida. Tá? Então isso é uma coisa. Segunda coisa, para as pessoas que conhecem teoria das categorias, eu gostaria de sugerir que pensem sobre o teorema de representabilidade aí, como de fato um teorema de representabilidade, onde você está dizendo que cada morfismo na tua categoria, aí qual categoria vocês vão pensar, ele é representável. Todo funtor, não, ele é representável. Representável, nesse caso, você vai pegar uma categoria cujos funtores são os teus funcionais lineares, você está dizendo justamente que esse funtor é representável nessa categoria. Então, isso tem uma interpretação muito clara. E outra coisa que eu queria dizer é que essa é uma maneira de se dizer que funcionais lineares são representáveis. Mas existem outras maneiras. Por exemplo, você sabe associar para cada funcional linear uma medida. E essa é uma outra maneira de se interpretar um funcional linear, em termos de outras coisas. Então, bom, era isso que eu queria falar. Primeira coisa, essa medidas invariantes por translações em espaços de Hilbert de dimensão infinita não existem. Segundo, o teorema da representabilidade de Riesz é um exemplo de como representar funcionais lineares. Existem outras maneiras, como você pode representar também funcionais lineares em termos de medidas, pode enxergar funcionais lineares como medida. E outro que essas maneiras de representar um funcional linear nada mais são do que teoremas de representabilidade numa dada categoria. Então, Yuri, só aproveitando, só de curiosidade, eu vou depois fazer isso, mas então, tipo, a adjunta de uma transformação linear de fato tem uma adjunção? Sim. Eu acho que isso é legal. o nome surgiu daí.
Não. Ah, é sério? Não fazia. É porque eu já vi que é muito análogo, né? Acho que não, na real. Não? Acho que eu lembro de ler essa história. Mais ou menos, tipo assim, surgiu a noção de adjunção. E claramente o isomorfismo natural parecia uma coisa tipo uma adjunção, né? Só que ninguém escreveu nada como, tipo, tá aí inspirado. Tipo, uns 30 anos depois, alguns anos depois, alguém escreveu um artigo pequeno falando, tipo assim, interpretando a adjunção como adjunção. Ah, bota fé, nice. Não é justo. Mas, tipo, uma das coisas que eu sei agora, eu lembro que a Bruna falava, é que sabe aquele trem zoado? Que você pega um... Eu nunca lembro, qual que é o vetor? É cat ou é bra? Cat. Cat, tá. É que se você faz aquela multiplicação zoada que eles ficam com a pontinha um no outro, você escreve tudo full explicitamente, as transformações em tudo, né? Tipo assim, que é o que a Bruna tava falando. O produto Produto externo, né? Não sei como chamar também. Se é exterior, se é externo. É isso. Eu penso que o externo é o contrário de interno. Né? Ah, justo. Aí vocês vão ter que discutir com o Rodney também, porque o Rodney não gosta que chama campo, o que é? Campo vetorial, não, o que é? Potencial vetor. O potencial vetor não é potencial vetor não, tem que ser potencial vetorial. Porque você tem o potencial escalar, aí você tem que ter o potencial vetorial. A tradução, de fato, é esquisita, né? Mas verdade. Tipo, eles são a mesma coisa, né? Não, sim, mas na física você só vai tomar uma derivada exterior e falar que é alguma coisa, tipo assim, quem liga? Não, eu não tô falando do objeto em si, tô falando linguisticamente falando, a tradução é errada, devia ser potencial vetorial, não potencial vetor. Ah, tá, entendi, justo. A mesma coisa do produto, a gente fala às vezes produto externo, produto exterior, não sei, cada um fala de um jeito, mas isso não é uma tradução literal, né? É mais um termo que ficou comum na língua portuguesa do que a tradução verdadeiramente falando. Ah, entendi, justo. Eu não ligo tanto pra essas coisas, não. Tipo assim, se fosse uma coisa completamente zoada, né? Fosse tipo, vetor circular, aí eu ia ficar muito puto, sabe? Normalmente eu só chamo de cat bra mesmo. Isso, alguém traduz isso? Tinha que chamar de colchete e chetcol, velho. Não. Eu gosto do braquete. Eu não ligo, não. Mas... Pois é, esse negócio da... Por isso que... Tá me travando aqui minha filmagem, mas... O negócio da integral em X... Essa integral em X, por mais um motivo, ela não faz sentido, né? Que nem o Yuri falou, não tem a medida para isso. E, na real, eu tô querendo entender no final isso melhor, porque, assim, o que está sendo representado aí nessa base, digamos assim, não estaria nem escrito como uma decomposição espectral de um operador. Né? Delta de Dirac não forma uma base, simplesmente não forma. Não é. Não forma nenhuma base base no sentido topológico, que se admite soma infinita, e nenhuma base no sentido de completo em relação a... Porque você não consegue escrever toda a função como uma soma finita. Mas dá uma base no dual. A questão é essa, dá uma base no dual. O dual é maior que o teu espaço nesse caso, não é isomorfo. Não, mas não dá uma base nem de Schall. Dá, porque... Dá uma base no dual. Mas não dá uma base no espaço das distribuições. Dá uma base lá. Mas as distribuições não são só coisas que pegam a função e te devolve um ponto, né? Não, você vai trabalhar nesse caso com distribuições lá de Schwarz, né? Definido no espaço Schwarz. Sim, mas então, tipo assim, não é um dual de qualquer jeito. Vai ser um dual mesmo. Na hora que você interpreta o seu espaço original como L2, aí
esses sketches de X são deltas de Dirac do X, né? E esses deltas de Dirac moram no espaço. Calma, tá todo mundo falando. Distribuições. Calma aí. Não, mas tipo, como que isso dá uma base pra alguma coisa? Tem uma seção, lê lá no hall, lá, tem uma seção lá explicando exatamente isso. É porque, pra mim, o delta de Dirac não é só a função que pega a função e te devolve ela num ponto. Delta de Dirac? É meio Quando que você definição integra. dele, né? Não, mas isso de integrar não faz nem sentido, porque você pode ter um intervalo indo pra zero e não muda nada. O produto pelo qual o espaço é gerado pelos deltas de Dirac, ele é justamente essa integral, né? Mas essa integral simplesmente não faz sentido. Tipo assim, então... Ela é definida no espaço maior. Não, sim, mas eu digo, é porque do jeito clássico que a gente vê em física, né? É só uma função que vale infinito e no zero, aí quando você integra na reta toda, extrai o valor da função no zero. Só que essa integral simplesmente não faz sentido. Tipo, ela não ia dar nada. Ia dar zero, no caso. Porque ia dar zero em todo ponto e a gente define infinito vezes zero, zero. Mas, tipo assim, se uma função só vale infinito num ponto, a integral dela é zero. Então, tipo, essa integral não vale nada. Só que a ação do delta de Dirac, de fato, é pegar o valor da função em zero. É o que a gente faz na física, né? O operador, né, é uma... Ele pega a função e me retorna o valor dela em zero. Isso claramente é linear, blá, 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 blá. Então, mas tipo assim, isso não forma uma... Tipo assim, então em L2, eu tenho de fato um operador que vai de L2... Não, mas você tá olhando delta de Dirac fixado na origem. Você tem deltas de Dirac centrados em todos os pontos. Sim, mas tipo assim, a questão não é nem essa. É que tipo... como é que fala? Mas é porque acho que você está falando da integral, o delta de Dirac só faz sentido dentro da integral, né? Não, ele não faz sentido naquela... Tipo assim, aquela integral é meio que uma coisa histórica que sobrou, porque a ação dele é extrair o valor no zero. Um funcional que o delta de Dirac define, por exemplo, ele pega a função e avalia alinhar. Então você tem 1 milhão de delta de Dirac, muitos. Só que nenhum desses delta de Dirac é contínuo, então eles nem pertencem ao dual, porque é só você tomar uma função que vai tomando valores arbitrariamente grandes, com área 1. Isso é, tipo, pega um triângulo e faz ele ficar fininho e subindo. Então... Mas, olha só, isso depende de onde é que você está olhando esse funcional definido. Não, sim, mas classicamente o físico está olhando em L2, né? Não, mas você não vai olhar no 2. Como eu estou falando, você vai olhar no espaço das funções infinitamente diferenciáveis com derivadas que caem, todas as derivadas caem mais rápido que polinômios quando vai para infinito. Mas, tipo, aí como que eu relaciono isso com L2? Porque no final o físico quer trabalhar com L2, né? Ou não tem nada a ver? Aí você vai lembrar que você está trabalhando em espaços que são densamente definidos. Você não vai trabalhar num espaço definido, operadores definidos no espaço inteiro. Você vai trabalhar em operadores. Mas, mesmo assim, se eu pego essas funções aí, que decaem rápido, ainda assim vão existir. Não, vai ler. Acabou o assunto, vai ler. Não, mas é porque, tipo, ela ainda assim não vai ser contínua, né? Vai ler. Tá, justo. Mas... Pois é. Enfim, a notação de Dirac é simbólica. É bem simbólica, principalmente essas aí, contínuas. Porque acho que são discretos tipo energia, né? Mesmo que seja uma... Deixa eu ver. Não, mas aí já estou falando de dimensão finita. Em dimensão finita tudo faz sentido. Você faz o bracket lá. Eu acho que a justificativa da notação de Dirac, ela não é racional, ela é passional. Que é bonitinha, velho. Bonitinha pra caralho. Você pega o Cat-Bra, por exemplo, lá. Parece uma maquininha, assim, que ela come um vetor e cospe outro, assim, sacou? E, pô, bonitinho pra caramba, velho. Mas, assim, não é... O único problema, tá? Se você tá fazendo física, fazendo construção de teoria, você está querendo provar coisas que não são, tipo, dentro desse contexto, que aí confunde o que você pode usar e o que você não pode. Mas, no nosso contexto geral de provar só identidadezinhas que vão ser úteis, essas coisas,
a gente taca, tipo assim, identidade é esse negócio aí, né? Soma de Cat Brad. Mano, você prova tudo com isso. Basicamente, você mete isso em qualquer lugar que você quiser, porque é identidade. E aí dá a expressão que você quer. Mas, Eu não coloquei, mas é bom para mexer com matriz também, que você faz aquele trem de, tipo... Enfim, você pega o operador e quer descobrir a matriz dele, né? Então você só encaixa as bases assim do lado. Pois é, isso me deu uma impressão de ser o produto tensorial mesmo, que nem o Schuller falou. Aí você está fazendo com a matriz. E é o que ele disse. Você está colocando uma matriz do lado um vetor do lado do outro, só que do jeito inverso, e combinando ele de um certo jeito. Uhum. Para dar uma matriz nova. E a matriz nova. É tipo isso que ele falou mesmo. Isso daqui é um produto tensorial, na verdade tem um espaço aqui que ele está sobrando aqui para você interpretar. Página 88 do Hall, dá uma olhada, ele começa a discussão sobre o delta de Dirac, o que é o delta de Dirac, afinal de contas. Aí depois você vai olhar a seção 6.6. Valeu, vou olhar aqui. Eu já estava aqui aberto aqui procurando. Valeu. Eu gosto muito dele. Só para comentar também, se vocês quiserem ler enfim, o artigo que o Dirac introduz esse negócio, eu achei interessante, é bem curtinho, e achei a justificativa mó sem graça. Eu estava esperando uma coisa muito melhor. Achei pela justificativa dele, eu não botei muita fé, não. Eu prefiro a minha justificativa mesmo. Faz um resumo aí para nós. Então, a justificativa dele é basicamente o que eu comentei na apresentação, né? Que, por exemplo, em problemas, resolvendo problemas da quântica, você pode, né, ter o produto interno, né? Tipo assim, das duas grandezas que ele chama de abstrata, né? Que é tipo um vetor, assim. Ou então você pode ter o produto interno como uma operação sobre as coordenadas, que é tipo a integral, o somatório, né? Então, tipo assim, ele queria fazer uma coisa que fosse idêntico, você mexer com uma coisa abstrata ou mexer com as coordenadas. Tipo, essa é a justificativa, assim, mas eu acho que a gente continua mexendo com as coordenadas e a gente continua mexendo com as coisas abstratas. Eu achei style. Não, dá uma lida. Eu achei, assim, curioso, assim, pelo aspecto histórico, sabe? Eu acho massa. Vou mandar meu PDF aqui, tá meio grifado, mas acho que tem problema, não. Eu boto fé massa. Querendo ou não, a anotação de Dirac é bem útil. Tipo assim, em sistemas de spin mesmo, a gente não precisa, a gente consegue provar resultados muito interessantes sem mexer com nenhuma função analítica. Assim, você usa a notação de Dirac e consegue provar resultados sobre operadores, valores esperados e tudo mais. Então é bem útil, ajuda bastante. É porque, não sei, a notação de Dirac é tipo pegar a notação de Einstein e falar, funciona com base de Schauder. É como eu entendo isso. Então, funciona com coisas mais complicadas. E sem falar que dá aquele mistério, né? Quando você tá lá no começo da graduação, alguém escreve a equação de Schrödinger, que é tipo H, um Brian Cat e tal. Aí você fica, sei lá, é mó doido. Aí depois só vem. Mas uma coisa que me incomoda, agora não da notação em si, é como os livros ensinam. Eu não sei se vocês lembram lá. É tipo, a galera acha que pré-requisito matemático de mecânica quântica é Braikett. Aí você fica tipo, é o que o Schuller reclama. Fica um tanto de regra operacional e não você entender o que está acontecendo. Porque, tipo assim, se você entende a notação, você pode usar ela a seu benefício. Se você não entende ela, parece que é só um tanto de coisa operacional completamente jogada, sabe? Tipo assim, sabe, os pré-requisitos de álgebra linear não é Braikett. Os pré-requisitos são álgebra linear. Então eles meio que mesclam, tipo, o pré-requisito é notação. Isso não faz sentido, é uma notação, não é um conteúdo, sabe? Aí, isso é muito comum, sei lá, pelo menos no livro que a gente usava e tal. Eu tô mandando aí no link. Bom, você vai ver que
Primeiro você vai ver que, de fato, distribuições são funcionais lineares contínuos no espaço das funções teste, que no caso você pode considerar ou como funções de suporte compacto ou funções de decaimento rápido. Aí vai dar diferentes tipos de distribuição temperada, blá 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 blá, depende. Mas se você pega o espaço de todas essas distribuições, isso mergulha de alguma maneira dentro do espaço das funções L, blá blá blá, que é o que está sendo discutido aí nessa sessão que eu te mandei. Então, isso é uma coisa que se estende para vários contextos da geometria. Por exemplo, se você troca o teu espaço por uma variedade, isso também faz sentido. Se você troca o teu espaço para como sendo outras coisas, isso continua fazendo sentido. Em outras palavras, se você muda o lugar onde as tuas funções teste estão definidas, o espaço de distribuições continua sendo definido e ele continua sendo o dual topológico. Aí vai variar qual topologia que você vai considerar para o espaço das funções teste, e essa coisa vai mergulhar em espaços L alguma coisa. Agora que você... Tipo assim, eu sou preguiçoso também, né? Eu sempre soube que dava pra fazer direito usando distribuições. Só que sempre fiquei com muita preguiça, porque era um trem muito... Como é que fala? Ficou muito técnico, né? Você devia pegar a função teste. A função teste é sempre um trem muito, tipo... eu quero funções com suporte compacto sem infinito. Isso parece super restrito. Então você sabe que se generalizar isso um pouco, você vai ter que fazer alguma coisa. Só que, sabe, você me deu uma sessão no hall, então eu só vou ler. Aí é bom, porque ele resume e fala o que eu tenho que saber. Eu não sei, eu esperava que tivesse alguma maneira de interpretar essas coisas sem ir para distribuições, uma coisa mais interna mesmo, ao espaço dual, assim, ao nosso espaço dual separável, com a base de Schroeder e coisa assim. Aí, não sei. Depois eu vou rever o Schroeder aqui, ver se aparece por lá, pra ver se faz sentido. Eu leio o Hall também. Eu não sei se ele escreve em algum momento isso, né? Em algum momento ele deve falar, sim, lá na frente. Depois de introduzir os operadores físicos, sei lá para o 15. Lá para aula 15. Só para dizer como que distribuições aparecem, a gente usa isso na física o tempo inteiro. Aparece mais ou menos assim, ó. Distribuição uma maneira de pensar nela é como sendo um operador integral. Pega uma função e devolve uma outra função que é a integral dessa função, só que não simplesmente a integral dessa função, a integral dessa função multiplicada por alguma outra coisa, que você chama de núcleo da integral. Normalmente é assim, as distribuições. Beleza, aí esse núcleo que pode não estar definido no espaço inteiro. Por quê? Porque ele depende da diferença de duas variáveis, x menos y, certo? X menos y. Então, esse teu operador integral pega uma função na variável x, integra ele na variável x e fica a variável livre y, certo? Então, o que não está definido, normalmente, é um núcleo, porque ele explode quando o x se aproxima de y. Então, isso só está definido fora da diagonal, a diagonal quando x igual a y. Isso é o que você chama de distribuição que é representada por um núcleo. Beleza. Olha só. Quando você vai trabalhar com operadores diferenciais, tipo quando você vai fazer equações diferenciais parciais, ou não quando você vai fazer EDO, você usa aquelas transformadas lá, né? Transformada de Fourier, transformada de Laplace, né? EDO é Laplace, transformada de Laplace.
Aí o que acontece? O que essa transformada faz? Ela pega o teu operador e substitui esse operador diferencial pelo quê? Por um polinômio. Você troca a tua equação diferencial por uma equação algébrica. Esse que é o papel daquela transformada lá. Então, você está dizendo que, no fundo, os teus operadores diferenciais, eles são representados, eles são completamente determinados por polinômios. Esses polinômios são os polinômios que aparecem na hora da integração que define esse núcleo. Então, a transformada é justamente esse... Está entendendo o que eu estou falando? Ó, a transformada é você pegar o teu operador e trocar o teu operador por um polinômio. Por outro lado, como que é normalmente definida uma distribuição? É um operador integral com o núcleo. Eu estou te dizendo que essa correspondência justamente identifica um operador diferencial como se fosse uma distribuição cujo núcleo é o polinômio que representa o operador. Certo? Então, veja que você pode ver operadores diferenciais como operadores diferenciais, você pode ver operadores diferenciais como transformadas integrais. Isso é o que você chama, esse polinômio você chama de símbolo do operador. E é assim que se resolve coisas em EDP, é assim que se resolve coisas na física, por exemplo. Você usa lá a transformada de Fourier, as derivadas, elas morrem, né, vira, onde tem a derivada vira P, vira momento, e aí você resolve a coisa. Então o que você está fazendo é justamente trocar o teu operador diferencial por um polinômio, que é uma representação integral, que é uma maneira de ver ele como se fosse uma distribuição. Tá, massa, mas eu me perdi um pouco, mais estágio. Mas, tipo assim, isso é para algum tipo específico de EDP, né? Sei lá, ou não? Qualquer operador diferencial linear, tem que ser linear. pode ser, Tá. sim, tem que ser linear. Porque eu já E sei aí- como é que você joga um seno de teta, como é que fica isso aí? Aí você tem, igual aqueles teoremas lá de Artier-Singer, essas coisas, esses teoremas fodões da topologia, eles são justamente dizer que o símbolo de um operador, ele não depende do operador, no fundo. No caso de operadores elípticos, por exemplo, né? Só depende da topologia da variedade, por assim dizer, né? Então é uma coisa muito interessante, que aí você, usando essa relação de operadores diferenciais com distribuições, você descobre que resolver equações diferenciais parciais nem sempre é necessário, basta que você conheça a topologia do lugar no qual ela está definida, que é o que seria um análogo, digamos assim, daquele teorema de Poincaré-Hopf, né? Você conhece o comportamento local dos campos vetoriais próximo das singularidades, conhecendo a topologia daquela região, independentemente do campo. Tá, isso é muito doido. Assim, sei lá, tem massa. Eu já vi esses teoremas aí de Artier-Singer, eu nunca entendi. Tipo assim, os enunciados não. Mas eu já vi, assim, só porque eu sei que é famoso. Tá. Aqui, gente, eu acho que eu vou lá. Então, até mais pra vocês. Boa noite. Boa tarde. Beleza. Vou lá também. Tchau, gente. Bem, até mais. Obrigado de novo aí, Douglas, Bruno. Valeu. Sim, até mais. Valeu, a palestra foi boa também. Vou chegando. Falou.